novamente em nosso canal. Hoje, em mais um vídeo sobre direito eleitoral, vamos discutir direito eleitoral e democracia. Afinal de contas, se o direito eleitoral é uma ferramenta de efetivação dos princípios democráticos, precisamos primeiro discutir o que é democracia. Vamos lá? Para estudarmos direito eleitoral, precisamos inicialmente discutir democracia. Precisamos falar sobre democracia. Afinal de contas, se o direito eleitoral ele busca viabilizar a efetivação dos princípios democráticos, se ele busca operacionalizar, toda uma lógica de exercício de um governo democrático, de exercício de direitos políticos pelo povo, nós precisamos entender primeiro, afinal de contas, o que é essa tal democracia. Uma palavra que a gente sempre vê circulando por aí, mas às vezes a gente não para pensar no seu significado, no que ela implica. Bem, um governo democrático, um governo para ser chamado de democrático, ele precisa garantir que o povo exerça de fato e de direito a soberania popular. Então, esse exercício da soberania popular pelo povo precisa ser de fato, isso é, precisa ser verificado na realidade, precisa ocorrer de verdade, mas também precisa ser de direito, isso é, precisa ser previsto nas legislações correspondentes, nas legislações aplicáveis. Bom, então a gente tem que, para um governo ser democrático, a vontade do povo precisa ser o elemento essencial na tomada de decisões políticas. E isso pode ocorrer de diferentes modos, de diferentes formas. Ainda daqui a pouco nós vamos falar sobre democracia direta, democracia indireta, que são formas diferentes de entender esse exercício da soberania popular pelo povo. Mas, de toda forma, aqui a gente tem como elemento-chave o povo na tomada de decisões políticas. Nós podemos ainda buscar algumas conceituações sobre democracia. Nesse sentido, podemos ter que democracia designa um modo de vida numa sociedade em que se acredita que cada indivíduo tem direito a participar livremente dos valores dessa sociedade. Num sentido mais limitado, democracia é a oportunidade dos membros da sociedade de participarem livremente das decisões em qualquer campo, individual ou coletivamente. No seu sentido mais restrito, o termo designa a oportunidade dos cidadãos de um Estado de participarem livremente das decisões políticas mais específicas que lhe afetam a vida individual e coletiva. Bom, aqui já fica evidente, desde o início, que nós temos concepções diferentes de democracia, que podem desde uma perspectiva mais ampla até uma mais estrita, que vai dizer respeito apenas à tomada de decisões específicas, relacionando-as à vontade do povo. De toda forma, o elemento central permanece, nós temos a vontade do povo ali, a manifestação da vontade do povo como um elemento central, e essa manifestação pode ocorrer através de diferentes institutos, tendo como o principal deles, o que é mais evidente para todos nós, que é o do voto. Bom, como eu já disse, a democracia ela pode aparecer em diferentes formatos. Então, podem haver posicionamentos diferentes sobre quais são aqueles elementos fundamentais para a democracia e quais as suas características que vão precisar ser observadas a todo momento. Nesse sentido, a gente pode destacar a obra de David Held, que chama Modelos de Democracia. É um livro que ele tem, em que ele vai trabalhar alguns elementos de diferentes formatos de democracias e discutir as possibilidades ali envolvidas. Bem, sobre essas posições acerca do que é necessário para uma democracia, nós podemos elencar alguma delas. O primeiro tipo pode ser aquele em que se reconhece a necessidade da população, do povo,
participar diretamente da tomada de toda decisão política, legislativa, em matéria administrativa, enfim, toda decisão de cunho político daquela sociedade, daquela comunidade, demandaria uma participação de todo o povo. Uma segunda possibilidade nesse sentido é a que reconhece a necessidade do povo participar apenas das decisões centrais, talvez até reconhecendo a inviabilidade de se participar de todas as decisões políticas, né, de todas as esferas, reconhece-se a importância de que o povo participe de decisões centrais, de temas centrais, tanto na esfera legislativa como de adoção de políticas públicas, mas apenas daqueles temas que vão ser considerados essenciais para aquela comunidade. Bem, há também, né, a perspectiva de que, olha, essa participação mais direta, né, do povo, ela não deve ocorrer, é inviável ela ocorrer, e é para isso que são eleitos os representantes. Em relação a esses representantes, é possível discutir ainda sobre a prestação de contas deles em relação aos governados. Então, se nós vamos eleger representantes para governar, governantes, portanto, é importante discutir também qual a vinculação desses governantes em relação à vontade dos governados, de outro lado. Então, esses governantes devem prestar contas de todas as suas ações, de todas as suas escolhas legislativas, administrativas, aos governados? Ou a partir do momento que eles são eleitos, os governantes adquirem um certo espaço de livre atuação, informando naturalmente os governantes das suas condutas, mas ali eles, né, têm uma liberdade maior, uma menor vinculação em relação aos governantes de suas condutas. Uma outra perspectiva vai dizer que os governantes não vão eleger que os governados não vão eleger diretamente os governantes, mas os governados vão eleger representantes, e esses representantes é que vão eleger os governados. É a famosa votação indireta. Vocês já devem, né, até ter percebido que é mais ou menos esse o sistema norte-americano, em que pese no sistema norte-americano, esses representantes eleitos pelos governados, eles possuírem uma vinculação em relação ao seu voto, né, nos governantes. Então, se determinados deputados são eleitos, né, para votarem nas eleições presidenciais, geralmente se sabe, né, na verdade, na história recente, sempre tem sido publicizado em quem esses deputados vão votar, ou em quem esses deputados pretendem votar, e até se questiona a possibilidade deles votarem, a possibilidade jurídica deles votarem em outro candidato à presidência. Então tem se entendido que há uma certa vinculação em relação a quem eles afirmam que vão votar para a presidência e em quem eles de fato votem, assim, né, eleitos deputados por aquela região. Mas de toda forma, pelo menos numa perspectiva mais formal, né, as eleições para a presidência, né, vamos destacar isso, nos Estados Unidos são eleições a princípio indiretas, ao contrário do que se verifica no Brasil, em que nós temos o voto direto. Isso é, nós vamos às urnas votar diretamente no presidente, votar diretamente no governador, prefeito, deputado federal ou estadual, vereador, ou mesmo senador. Então, nós votamos diretamente nos candidatos que melhor atendem, né, às nossas demandas. Então, isso também, né, é uma perspectiva diferente sobre como nós podemos entender o funcionamento da democracia e dos direitos eleitorais ali envolvidos, né, das eleições ali inseridas nesse modelo de democracia. Bem, e ainda uma discussão
sobre a não necessidade, né? Isso eu até já comentei anteriormente, a não necessidade dos governantes eleitos, de forma direta ou indireta, prestarem contas ou estarem vinculados juridicamente ao que eles afirmaram, né, que seriam suas propostas durante a campanha ou antes de serem eleitos. No caso brasileiro, por exemplo, não há uma vinculação estrita. Então, vamos supor que um candidato afirme, né, ter determinado entendimento sobre privatizações, por exemplo. Escolher um tema mais amplo. Mas, durante ele foi eleito, né, apresentando uma determinada pauta sobre privatização, e durante seu mandato ele muda de ideia, ele passa a defender uma outra perspectiva. Não há nada que o impeça de fazer isso. Ele possui, né, assim, considerando também a sua vinculação ao partido, enfim, ao qual ele é filiado, etc. Mas ele possui um certo espaço de discricionariedade para votar e implementar, né, legislações e políticas públicas. Agora, os eleitores podem não gostar disso. E aí os efeitos não serão efeitos jurídicos, serão efeitos políticos, porque em eventuais eleições futuras ele pode não ser eleito, seja lá o que for. Mas não há nada que o impeça de continuar o seu mandato se ele mudar de opinião em relação, né, a uma determinada pauta. Então não há uma vinculação jurídica. O que há aqui é uma vinculação política, porque ele pode, né, desagradar a sua base eleitoral e isso acarretar efeitos políticos futuros que talvez não o agradem, né? Não ser eleito, não ser reeleito, né? Talvez não seja um de seus objetivos. Bem, de toda forma, aqui a gente observa que a gente pode ter modelos e estruturas democráticas diferentes. Numa classificação inicial, numa oposição inicial que a gente também pode trabalhar, é entre a democracia liberal e a social-democracia. Os nomes aqui já indicam muito. Numa democracia liberal, há ideia de uma atuação menor, uma atuação menos expressiva do Estado. Então, aqui é garantido um espaço maior para a realização das vontades dos particulares e dos interesses econômicos dos particulares, principalmente. Então, aqui o aspecto econômico talvez prevaleça, né? Uma liberdade econômica vai prevalecer em um modelo de democracia liberal. O que é diferente no caso de uma social-democracia. A social-democracia tem como ideia, né, tem como valor primário, assim, o valor principal para uma social-democracia é o de justiça social. Então, aqui, a justiça social prevaleceria em relação a interesses econômicos. Então, aqui não se demandaria apenas uma abstenção do Estado, mas muito antes, pelo contrário, né, uma atuação mais incisiva do Estado de forma a garantir a prevalência, a efetivação, né, dessa justiça social. Bom, nós podemos ainda falar em democracia direta, indireta e participativa. Bom, democracia direta, indireta e participativa. O que é isso, né? Bom, a democracia direta, nós já até comentamos um pouco dela, é aquele modelo de democracia em que o cidadão ele atua diretamente na tomada de decisões políticas, legislativas, enfim, ele atua diretamente na condução do governo, na condução das decisões políticas. Aqui não há a figura de um governante eleito ou algo nesse sentido. Não, são os próprios cidadãos que vão conduzir, né, a tomada de decisão política naquele local. Então, a gente tem como modelo tradicional, né, que sempre vem em mente quando a gente fala de democracia direta, a polis grega, em que todos os cidadãos estavam envolvidos
diretamente na tomada das decisões, né, políticas ali referentes àquela polis. Bem, no caso da polis grega é importante a gente tomar alguns cuidados, né, porque apesar de parecer muito interessante, todos os cidadãos atuando diretamente, né, naquele governo, a gente tem uma noção muito estreita de cidadão. Então, as mulheres e os escravos, não, por absoluto, não podiam, né, ser atuantes politicamente por não serem cidadãos. E aí, com isso, né, nós temos que a maior parte da população da polis não tomava parte nas decisões políticas, por não serem cidadãos. Esse é o modelo, né, mais tradicional de quando a gente vai falar de uma democracia direta. Isso é, sem a figura de representantes sendo exercida diretamente a partir da manifestação de vontade dos cidadãos. Esse modelo traz as suas dificuldades de implementação no contexto atual, né? Nós temos populações maiores, nós temos um conceito mais amplo de cidadão, felizmente, né? E com isso vai ficando inviável a participação de todos na tomada de toda e qualquer decisão política. Isso, numa democracia direta, gente, a gente não está falando só de decisões políticas centrais ou mais importantes para aquela comunidade. Não, a gente está falando de toda e qualquer tomada de decisão política. E isso, né, vai ficando cada vez mais difícil de ser operacionalizado quanto maior o contingente de cidadãos. Como eu disse, na Grécia Antiga era muito fácil, você tira a maior parte da população do rol de cidadãos e aí é muito mais fácil, né, você incluir todo mundo, entre aspas, na participação política, todo mundo bem restrito. Bem, um outro modelo é o da democracia indireta ou representativa. A democracia indireta, como o nome já diz, ela vai ser exercida indiretamente. A vontade do povo, ela vai ser respeitada de forma indireta. Aqui nós temos a figura dos representantes eleitos. Como nós já falamos, esses representantes vão poder ser eleitos de forma direta ou indireta. Mas, de toda forma, eles serão eleitos pelos governados. E são eles, esses representantes, que vão, né, tomar as decisões políticas necessárias àquela comunidade. E quando a gente fala em democracia indireta, é exatamente o extremo oposto, né, da democracia direta. Aqui todas as decisões políticas serão tomadas pelos representantes. Mas aí vocês vão pensar, mas não tem nada assim um pouco nem tão ao céu, nem tão à terra, um meio termo, né? Tem, que é a democracia representativa. No caso, é até o modelo, né, de democracia adotado aqui no Brasil. Na democracia participativa, nós temos figuras da democracia direta e da democracia indireta. Então, nós vamos ter, por exemplo, referendos, que vão permitir que a população se manifeste, que o povo, né, se manifeste sobre uma decisão que está para ser tomada pelos representantes. E esse instituto vai combinar, né, vai coexistir com a figura dos representantes, com a eleição, né, desses representantes. Então, aqui nessa democracia participativa, nós temos que apenas decisões mais centrais, né, para aquela comunidade vão demandar uma participação direta do povo, enquanto a maior parte das decisões vão ser tomadas pelos representantes eleitos por esse povo. Então, por isso que a gente fala de uma combinação de institutos da democracia direta e da democracia indireta, tendo uma democracia participativa. Bem, esse é o modelo adotado no Brasil. Então, agora vamos, né, falar um pouco mais dos elementos da democracia participativa brasileira. Bom, a democracia
brasileira ela vai poder ser caracterizada como participativa por ela permitir que o cidadão, além, né, de exercer seu direito ao voto, e também o direito de ser votado, né? Nas próximas unidades nós vamos conversar um pouco mais sobre os direitos políticos propriamente, os requisitos, né, para o exercício de cada um deles. Mas, enfim, além do direito ao voto, a democracia participativa brasileira, ela permite também, ela traz também, né, o direito à iniciativa popular de lei, o direito de apresentar ação popular e o direito de participar de referendo e de plebiscito. Então, são esses 4 elementos que permitem uma participação direta do povo na democracia brasileira. Eles, colocados ao lado do direito ao voto, conformam a democracia brasileira como uma democracia participativa. Mas antes de falarmos de cada um desses elementos, torna-se importante para a gente aqui agora fazer uma observação com relação a quem é cidadão no Brasil. E aqui é importante distinguir o uso jurídico, né, do termo do uso corriqueiro. No sentido mais lato, né, no sentido mais amplo, utilizado corriqueiramente, cidadão é aquela pessoa que está na população brasileira, aquela pessoa que, independente de votar ou não, né, por critérios de idade, enfim, é aquela pessoa sobre a qual vão recair as políticas públicas, é aquela pessoa que está ali, né, no meio social, independente de poder votar ou não. Agora, no sentido jurídico, a pessoa vai se tornar cidadã no momento em que ela adquire o seu título de eleitor. Isso também é de uma forma mais simplificada, né? Mas então, o cidadão vai ser todo aquele indivíduo que pode votar. E aí ele também, né, pode exercer essa sua participação direta na democracia brasileira. Então, Silva, por exemplo, vai dizer que cidadania é o atributo jurídico que o nacional obtém desde o momento em que se torna eleitor. Esse é o sentido jurídico do termo cidadão e cidadania. Ele não invalida, né, o conceito mais amplo de cidadania que a gente costuma ver sendo utilizado nos diversos meios de forma mais corriqueira. Apenas é importante a gente considerar que, ao falarmos aqui de direitos políticos, como veremos nas próximas unidades, e ao falarmos de povo que vota, de cidadão, estamos adotando a concepção mais estreita, a concepção jurídica do termo, né? Até porque estamos falando de direito eleitoral e de democracia no contexto, né, de direito eleitoral. Bom, então vamos falar, né, dessas formas, desses formatos de participação direta do cidadão e da cidadã na democracia brasileira. A primeira delas diz respeito à iniciativa popular de lei. Isso, ela quer dizer o quê? Que o povo ele pode apresentar às casas legislativas uma iniciativa de lei que seja de sua própria autoria, né? Então, mas não é qualquer pessoa, não é tô aqui em casa, não tô fazendo nada, vou fazer um projeto de lei e vou mandar como iniciativa popular. Não, não é assim, né? A legitimidade da iniciativa popular advém exatamente da sua abrangência nacional. Então é necessário que ela seja assinada por cidadãs e cidadãos, né? A gente já sabe que são aquelas pessoas que já adquiriram seu título de eleitor, de uma maior extensão, de uma maior abrangência territorial no país. Então, vamos ver o que a Constituição fala sobre iniciativa popular de lei. Bom, no inciso 3º do artigo 14 da Constituição Federal, temos que
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante iniciativa popular. Bom, o artigo 61 da Constituição Federal vai entrar, um pouco mais no mérito da iniciativa popular. De acordo com seu parágrafo 2º, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito, isso é, assinado, por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, é importante que os eleitores que subscrevam, que assinem esse projeto de lei de iniciativa popular estejam espalhados pelo país todo. Isso demonstrando uma ideia de que, olha, não é interesse apenas de um estado ou de uma região aquele projeto de lei. É um interesse do povo, num sentido mais amplo, e do povo como um todo. E é também facultado as constituições estaduais regularem a nível estadual o procedimento de iniciativa popular também, a nível estadual. A Constituição trabalha apenas a regulação em matéria federal. Bom, na sequência, nós temos o outro, direito de participação direta na nossa democracia, que é o direito de ajuizar ação popular. Sobre a ação popular, a Constituição vai dizer que, no seu artigo 5º, ela diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, a ideia da ação popular é que todo cidadão possa questionar atos de seus representantes, que sejam lesivos ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, então que causem algum ônus, à sua comunidade, um ônus financeiro, histórico, cultural, enfim. Por exemplo, vamos imaginar que um governante decida destruir, parte do patrimônio histórico de Ouro Preto. Do ponto de vista jurídico, isso não é legal, até por toda a preservação do patrimônio histórico local, mas vamos supor que ele decida fazer isso. Bem, os cidadãos vão poder entrar com uma ação popular questionando esse ato. Por quê? Porque ele compromete o patrimônio histórico e cultural do Brasil como um todo, não só da região, mas do Brasil como um todo. E aqui importa observar que para apresentar ação popular, não é possível apresentar, não é permitido apenas apresentar essa ação popular no município em que a pessoa tem o seu título de eleitor registrado. Então, ela pode apresentar essa ação popular em qualquer outra comarca também. O requisito é ser cidadão, e não ser cidadão eleitor daquele município especificamente. Bom, então nós temos agora o plebiscito e o referendo. E sempre fica a pergunta, afinal de contas, qual que é a diferença de plebiscito para referendo? Plebiscito é antes do legislador ter editado uma determinada norma, por exemplo. Então vamos pensar que o legislador queira editar uma norma sobre porte de armas. Mas ele está só pensando em fazer isso, aí o que ele faz? Ele abre um plebiscito
perguntando à população o que ela pensa sobre o porte de armas. Ainda não tem nenhuma proposta legislativa sobre a matéria, é só uma pergunta. Olha, população, o que vocês acham de porte de armas? Vocês são favoráveis ou contrários? Agora, isso é diferente do referendo. No referendo já tem uma legislação. O legislador já editou uma lei, por exemplo, sobre porte de armas. E aí, num artigo dessa lei fala, essa lei entrará em vigor após referendo sobre a matéria. Então, depois de já ter sido editada a norma, o legislador vem e pergunta: povo, o que vocês acham do porte de armas? Vocês são favoráveis ou contrários a essa legislação aqui que nós escrevemos? Então, é basicamente essa, né, a diferença entre plebiscito e referendo. É o momento, né, em que a pergunta é feita à população. Por exemplo, a Constituição também traz previsão de quando deve ocorrer necessariamente um plebiscito. É o que está em seu artigo 18. Seu parágrafo 3º diz: os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então essa, né, é uma hipótese em que a Constituição traz a obrigatoriedade de ser convocado um plebiscito. Bem, gente, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, tenham alguma sugestão de tema, ou, né, queiram indicação de leituras complementares para além das que já estão aqui embaixo, vocês também podem, né, colocar, né, suas observações, dúvidas, questões nos comentários. Até a próxima, gente!